Boa noite, meus estimados alunos e também a todos aqueles que nos acompanham no nosso canal do YouTube. Hoje nós estamos aqui para ministrar mais uma videoaula a respeito do tema que nós temos tratado. Na aula passada, nós fizemos uma introdução a respeito do assunto missões e cosmovisão cristã. E hoje, a segunda parte da nossa aula, e nós vamos iniciar lendo a palavra do Senhor, que está em João, capítulo 17, versículo 18, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, quando disse: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, Jesus, nessa passagem, ele se coloca semelhantemente ao próprio Pai, como aquele que envia os seus discípulos, envia os seus amados para fazerem essa que é a maior de todas as missões, o maior de todos os propósitos que está no coração de Deus, que é fazer missões. Né? Então, Jesus fala: Senhor, como o Senhor me enviou, né? Como a Bíblia diz, um pouco mais à frente, um pouco mais atrás, em João 3,16, que Deus enviou o seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus enviou Jesus como um missionário para esse mundo. Assim também deu Jesus Cristo, reproduzindo aquilo que Deus fez, nos envia como seus discípulos ou como seus apóstolos. A palavra apóstolo significa mensageiro, nos envia como mensageiros ao mundo para pregarmos o evangelho da salvação. Existem documentos importantes que fazem parte da doutrina da Igreja Reformada que tratam a respeito de missões. O primeiro deles é a Confissão de Fé de Westminster, que possui ênfase importante sobre o tema missões. Afirma que toda a Bíblia deve ser traduzida nas línguas comuns de todas as nações, para que adorem a Deus de modo acessível. Também afirma que o pacto entre Deus e os homens com Cristo Jesus se estendeu a todas as nações, tanto aos judeus como aos gentios, lembrando que nós fomos alcançados por missões, porque nós não somos judeus, e não sendo judeus, nós éramos gentios, ou seja, incrédulos, aqueles que não participavam da comunhão do povo de Deus. E na pessoa de Jesus Cristo nós fomos alcançados por missões. A igreja visível não está restrita a uma nação e é formada de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião. Então, muitas vezes nós temos uma visão pouco profunda a respeito de missões, né? Nós vemos alguns povos que caminham religiosamente tão distantes de Deus, tão distantes do cristianismo, que nós não conseguimos vê-los como alcançáveis por missões. Um exemplo disso é a respeito dos povos islâmicos. Eu, há algum tempo, tenho estudado a respeito dos povos islâmicos e todos os anos nós fazemos 30 dias de oração. Nós participamos de um programa de oração que já tem mais de 20 anos que é desenvolvido, e durante o período do Ramadã, que é um período importante para os muçulmanos, que é o período mais importante do ano, porque é um período em que eles praticam o jejum e a oração em busca da graça de Deus. Enquanto eles oram para Alá, nós oramos para que eles conheçam a Jesus Cristo. E o que eu aprendi estudando o material que nós recebemos do programa, né, desse ministério missionário chamado 30 Dias de Oração.
Primeiro, que os islâmicos são um povo extremamente religioso, extremamente devoto à sua fé, mas que falta alguma coisa. Falta alguma coisa. E o que falta, claramente, é a pessoa de Jesus Cristo. É a pessoa de Jesus Cristo. Por exemplo, quando eles oram e eles têm uma prática de oração de 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Sempre na mesma posição, sempre voltados para a mesma direção. Se eles deixarem de orar, de praticar um desses 3 momentos de oração durante o dia, que não é uma oração livre, mas é um tipo de reza, né? É uma repetição de palavras consagradas, direcionadas a Alá. Eles se sentem pecadores, eles se sentem como se fossem pessoas amaldiçoadas porque deixaram de cumprir o voto, né, o propósito e o ritual das 3 orações diárias. Então, isso é muito opressivo. Não é o que Jesus Cristo nos ensinou e nos ensina que podemos ter um relacionamento com Deus de pai e filho. Inclusive, esse ponto é muito interessante. Quando estudamos a pessoa de Alá, a figura, o personagem Alá, que é o Deus dos muçulmanos, que também são, como nós, não são politeístas, mas são monoteístas, né? Acreditam em um único Deus. A pessoa, né? A figura de Alá é uma figura que representa Senhor, aquele que deve ser obedecido. E o nosso Deus, Javé ou Jeová, como está na tradição bíblica, também é Senhor, aquele que deve ser obedecido, mas ele é mais do que Senhor. Deus é Pai, Deus cuida, Deus é amigo, né? Jesus chega a declarar: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor planeja, o que vai fazer, mas já vos chamo amigos, né? E Deus nos fala: vocês foram feitos filhos por adoção na pessoa de Jesus Cristo. Então, a pessoa de Deus, de Javé, de Jeová, não tem, quando nós estudamos profundamente, não tem várias diferenças da figura de Alá. Alá é Senhor. O nosso Deus é Senhor, mas ele também é Pai. Ele é Pai. Então, falta isso para eles. E eles são nação também que, segundo o pacto que Deus fez com Abraão lá nos primórdios, lá em Gênesis, quando ele falou: todas as nações serão alcançadas. Todas as nações serão alcançadas. Esse pacto, ele também abrange os islâmicos, ele abrange os budistas, ele abrange os hindus, ele abrange os ateus, ele abrange todas as pessoas que vierem a crer em Jesus Cristo. O Catecismo Maior de Westminster, em resposta à pergunta 191, acerca da petição, venha o teu reino, né? A oração que Jesus nos ensinou, quando diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que isso significa? Venha o teu reino, né? O Catecismo Maior de Westminster responde: pedimos que o domínio do mal seja destruído e que o Evangelho, que é o reino de Deus, seja propagado por todo o mundo. Então, o reino, venha o teu reino, quer dizer que o Evangelho seja propagado por todo o mundo. A reforma protestante do século XVI foi um avivamento teológico, espiritual e missionário, e enorme e prolongado impacto causou em 3 áreas. Primeiro, despertou a igreja para a tradução, leitura e distribuição da palavra sobre toda a terra. Antes do período da reforma, a Bíblia estava disponível em menos de 10 línguas. Menos de 10 línguas.
Hoje, a Bíblia encontra-se traduzida e distribuída para mais de 2.500 idiomas por todo o mundo. No tempo de João Calvino, a cidade de Genebra se tornou um grande polo de disseminação da palavra de Deus, a ponto de funcionar ali 38 tipografias, oficinas tipográficas, e que envolviam o trabalho de 2.000 pessoas que trabalhavam na impressão e distribuição de material bíblico para os países vizinhos. Eu trabalho, participo de uma agência missionária que se chama Gideões Internacionais, é muito conhecida. Nós entregamos nos hotéis, nas escolas, nos presídios, nas repartições públicas, o Novo Testamento, às vezes a Bíblia toda, em algumas oportunidades, mas aquele Novo Testamento azulzinho. E esses dias nós, por exemplo, levamos para a escola do bairro Fundão, aqui em Montanha, entramos na sala de aula com autorização da direção da escola, do professor, entregamos para os alunos, e o inspetor de segurança ele nos falou o seguinte: olha, aqui nós temos um grupo de alunos bem difícil, indisciplinados, mas todo dia nós temos um momento de oração antes do começo das aulas. E agora, além do momento de oração, nós vamos ter um momento de leitura bíblica. Por quê? Porque eles receberam a palavra de Deus da mão de uma agência missionária. Eu falo para os meus irmãos que são gideões internacionais, que fazem comigo a distribuição da palavra de Deus, que além da gente dar oportunidade à pessoa de ler a palavra de Deus, nós transmitimos sempre uma mensagem. A mensagem é: eu estou te entregando algo que é muito importante. Eu estou te entregando algo que é muito valoroso. Eu estou te entregando algo que você deve guardar e cultivar para a sua vida toda. Muitas pessoas nunca receberam um presente. Muitos alunos nunca receberam, muitas crianças nunca receberam um presente de aniversário, de Natal. Então, às vezes, o primeiro presente que eles recebem na vida, tirando aquilo que é do cotidiano, você ganhar uma roupa, ganhar um sapato, mas eu digo um presente, algo diferente, algo novo. O primeiro presente que eles recebem é a palavra de Deus. Esses dias eu recebi no meu trabalho, na minha sala de trabalho, um amigo, e ele dizia que recebeu, quando era criança, um desses Novos Testamentos. E ele guardava debaixo do travesseiro. E às vezes ele chegava de madrugada embriagado, sentava na cama, se sentia mal por estar naquele estado. Então ele pegava a Bíblia, ali o Novo Testamento que ele recebeu dos Gideões, e lia. E hoje ele é um homem temente a Deus, é um crente em Cristo Jesus. Em segundo lugar, dentro daquilo que é importante para a propagação do Evangelho, nós temos que a Reforma Protestante promoveu a pregação intencional do Evangelho e o plantio de igrejas. Plantio de igrejas é muito importante. É muito importante. A igreja tem que investir em plantar igrejas. Não podemos nos contentar em ter uma igreja linda, uma igreja com uma excelente estrutura, um banco, com som, com ar-condicionado. E quando vários pontos da nossa cidade não tem uma igreja. Nós temos que pensar de forma missionária, nós temos que pensar que a nossa cidade comporta não só uma igreja, mas 2, 3, até mais igrejas evangélicas, inclusive da nossa denominação, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Por fim, a Reforma Protestante ensinou que a pregação do Evangelho deve ser realizada por toda a igreja, em todo o mundo, e em todas as gerações.
Calvino escreveu, comentando Isaías 12:5, o seguinte: é nossa obrigação proclamar a bondade de Deus para todas as nações. A obra não pode ser escondida em um canto, mas proclamada em todos os lugares. Eu trabalhei uma vez na organização de uma igreja, na plantação de uma igreja em Murici. Trabalhei na organização de uma igreja que era uma congregação que se organizou como igreja. Já era congregação há mais de 20 anos. E depois que a congregação ela se organiza como igreja, a gente vê como ela cresce, como ela se potencializa, né? Como as pessoas assumem a responsabilidade de levar a palavra de Deus, de manter o culto. Então, é muito importante a gente investir em missões. Também trabalhei na plantação de uma igreja batista ali em Murici, e como era bom, como era aprazível a gente poder pregar e lecionar para pessoas que estavam aprendendo as primeiras letras do Evangelho. Uma comunidade extremamente alegre, unida, as pessoas sedentas da palavra de Deus. E como foi um tempo bom, como foi um tempo proveitoso, como foi um tempo que fez bem para o meu coração, né? Porque esse é o nosso propósito. O que eu quero dizer para você é que você deve faça missões do seu jeito, faça missões da maneira que você foi chamado. Cada um é chamado para fazer missões de uma forma diferente. Às vezes, montando um grupo de oração na sua faculdade, às vezes, tendo um momento de oração na sua empresa, às vezes, distribuindo a Bíblia, como nós fazemos, os Gideões Internacionais. Eu, como professor, eu pego essas videoaulas e eu transmito para várias pessoas, né? E alguns vídeos têm vários acessos, muito mais do que a quantidade de alunos que eu tenho, né? Às vezes no Facebook aparece algum assunto polêmico ali e eu pego uma aula que eu preparei e posto, a pessoa entra lá, eu vejo que alguém, né, num post, às vezes tem 200, 300 pessoas, às vezes uma ou duas pessoas, elas entram e assistem e aprendem alguma coisa a respeito da palavra de Deus. Então, cada um pode levar a palavra de Deus de uma forma, da forma como é chamado. Ensine uma criança a orar, né? Ensine os 10 mandamentos para uma criança, né? Ou como antigamente se fazia muito, muitas pessoas foram alfabetizadas com a utilização da palavra de Deus. Então, existem muitas formas de fazer missões, de evangelizar, mas não deixe de fazer, faça da sua forma, faça da forma como você foi chamado. Isso que é mais importante, é isso que agrada a Deus, né? Isso que agrada o coração de Deus. Quando nós lemos o texto base, né, na primeira lição, Atos, capítulo 1:8, os apóstolos estão perguntando a Jesus a respeito do tempo das últimas coisas, do juízo final, né, da restauração de Israel. E Jesus fala, não vos compete conhecer tempos ou épocas. Não vos compete conhecer tempos ou épocas. Antes, é importante que vocês entendam que, e esse é o versículo que nós lemos, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Por que Deus está falando? Não é importante vocês conhecerem tempos ou épocas, né? A expressão que é usada é cronos e kairos, né? Que diz respeito a tempos ou épocas. Jesus está falando, não é para vocês viverem como espectadores que estão aguardando a volta de Cristo, guardadinhos dentro de um lugar protegido, mas é para vocês irem e serem atuantes, né?
a consumação dos tempos depende de fazermos o trabalho de Deus, que é a evangelização. A nossa revista diz o seguinte: Jesus deixa claro que a sua ênfase para a igreja não é simplesmente escatológica, mas missiológica. Ou seja, não quer dizer, não diz respeito apenas aos últimos tempos, mas diz respeito a missões. Que o seu desejo, o desejo de Cristo, não é formar um povo contemplativo, ou seja, que só fica observando, né? Que se enclausura, ou seja, que está guardadinha ali para esperar o fim dos dias, mas um povo aguerrido e missionário, um povo que luta, um povo que vai para cima, que proclama o seu nome por toda parte, em todas as gerações e até a sua volta. Depois disso, nós temos um comentário muito interessante na nossa revista, que eu quero compartilhar com os irmãos, que é o seguinte: veja o que o autor fala. A respeito dessa questão de missões, o autor fala o seguinte, deixa eu só abrir aqui para os irmãos poderem acompanhar. Aí, abrindo. Voltamos aqui à nossa aula. Vou compartilhar com os irmãos. Vamos lá. Compartilhar. E, muito bem. Paul Hiebert, provavelmente o mais influente antropólogo e missionário da nossa geração, afirmou que o Evangelho transforma o ser humano em 3 dimensões: nas suas convicções, no seu comportamento e na sua cosmovisão. A cosmovisão é a maneira como o cristão enxerga o mundo ao seu redor. Temos falado de cosmovisão. Mas uma igreja transformada apenas em suas convicções, não em seu comportamento, torna-se uma igreja nominal. O que é isso? Uma igreja que acredita em alguma coisa, mas que não foi transformada no seu comportamento, é uma igreja só de nome, só de placa. Quando a igreja é transformada em seu comportamento, mas não nas suas convicções, e muitas igrejas são assim, se comportam de determinada maneira, mas não compreendem nem por que estão se comportando dessa maneira, porque não conhecem a profundidade do Evangelho. Então se torna uma igreja legalista. E se transformar em sua convicção e comportamento, mas não em sua cosmovisão, torna-se uma igreja infrutífera. Uma igreja que é transformada nas suas convicções, no seu comportamento e na sua cosmovisão, ou seja, na sua maneira de enxergar o mundo, é uma igreja sempre frutífera. Talvez sejam esses os maiores perigos da Igreja de Cristo em nossa geração. Palavras de Paul Hiebert, aqui dentro do nosso estudo a respeito dessa matéria. Meus irmãos, nós somos chamados a fazer missões. O desafio missionário hoje, após 2000 anos de história e 500 anos de reforma protestante, boa parte do mundo ainda continua sem conhecer o Evangelho de Cristo. São mais de 6.000 povos, 6.000 povos que não conhecem a Cristo. Mais de 2.000 povos em que não existe nenhuma iniciativa cristã para que eles sejam alcançados. Então, são 6.000 povos
não alcançados e 2.000 povos não engajados, em que não existem 2.000 povos em que não existe nenhuma iniciativa missionária. Numa perspectiva demográfica, são 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar a respeito de Jesus Cristo na sua própria língua e cultura. Há cerca de 1.800 línguas, 1.800 línguas e dialetos, sem nada da palavra de Deus em seu próprio idioma. Eu queria compartilhar com vocês a respeito do Brasil. A respeito do nosso país. Quem são os menos evangelizados no Brasil? Segundo um estudo realizado pela revista Ultimato, de 2014, publicado, né, e publicado pelo reverendo Ronaldo Lidório, que é teólogo e antropólogo e missionário pela APMT. É um dos principais missionários brasileiros e pastor da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil. E ele vai dizer o seguinte: povos menos evangelizados, indígenas, 117 etnias sem presença missionária, sem conhecimento do evangelho, ribeirinhos. Na Bacia Amazônica, são 37.000 comunidades ribeirinhas. Hoje, o pastor Ronaldo Lidório faz missões junto às comunidades ribeirinhas da Bacia Amazônica. Ciganos. Há cerca de 700.000 ciganos calão no Brasil e apenas 1.000 se declaram crentes no Senhor Jesus. Nós temos aqui na nossa região, há pouco tempo nós tivemos um acampamento cigano ali em Ponto Belo, né? Uma oportunidade de alcançar um povo que está entre os menos evangelizados. Também os sertanejos, são aqueles que vivem no sertão brasileiro, né? Do Vale do Jequitinhonha, ali no norte de Minas Gerais, até os estados mais ao norte do Nordeste, que é a parte sertaneja. Há, porém, ainda 6.000 assentamentos sem a palavra, sem a presença de uma igreja evangélica, os sertanejos. Quilombolas, que são os descendentes dos afrodescendentes, né, que tem comunidades também no Brasil. Aqui próximo à montanha, nós temos comunidades quilombolas em Pinheiros. Também os imigrantes, né? Aqui perto também na nossa região nós temos um grupo grande de imigrantes, principalmente em Vila Pavão, pessoas que não falam nem o português, que moram dentro da cidade e ainda falam a língua pomerana, e os surdos, que são pessoas com limitação de comunicação. Entre 9 milhões de pessoas nessa categoria em nosso país, menos de 1% se declara crente em Cristo Jesus. Olha só, que interessante esse dado para efeito de missões. Meus irmãos, em muitas oportunidades, principalmente quando eu trabalhava como oficial de justiça, eu tive a oportunidade de fazer missões no interior dos nossos municípios, no interior de Nova Venécia, principalmente onde eu trabalhava. E as pessoas que vivem mais retiradas, né, que são um tipo de sertanejo, né, nos nossos municípios, né, as pessoas que vivem mais retiradas da cidade. Tem pessoas no nosso município de montanha, né, como tinha em Nova Venécia, que estão de carro a mais de 2 horas da sede do município. Então, são pessoas que raramente frequentam igrejas, raramente recebem a palavra de Deus, recebem a visita de um pastor, de um missionário.
muitas pessoas não têm meio de locomoção, elas não podem, como muitos de nós, pegar um ônibus ou um táxi, ou não tem uma moto para poder vir para a cidade, para poder frequentar uma igreja, né? Eu lembro uma vez que eu cheguei na casa de um senhor e com um grupo de jovens da igreja presbiteriana, na localidade do Córrego Seco, no interior de São Mateus, uma comunidade distante, bem distante da sede do município. E esse senhor que nós encontramos ali, ele falou que era crente e que, por problemas de saúde, há mais de 2 anos ele não frequentava uma igreja. E aí ele me chamou, passou a mão por cima de um móvel que estava na sala, pegou uma Bíblia, colocou na minha mão e falou: lê a palavra de Deus para mim, prega para mim, fala de Deus para mim, lê para mim a Bíblia. E eu escolhi um texto bíblico e comecei a falar de Jesus Cristo para ele e ler a palavra de Deus, e como ele ficou feliz, dando glória a Deus, né? Exultante, porque depois de mais de 2 anos, no momento, pelo fato do afastamento, né, que ele vive da cidade, e pelo fato do problema de saúde, depois de 2 anos, ele pôde receber na sua casa alguém que pregasse a palavra de Deus para ele, e ficou exultando, né? Dizia: que coisa linda, né? Como eu sinto falta, como eu sinto falta. Então, no nosso município mesmo, existem muitas e muitas pessoas, muitas comunidades, vários córregos, distritos, localidades, povoados, que não têm acesso a uma igreja, que não têm acesso à palavra de um pastor, de um missionário. E nós somos responsáveis por alcançar essas pessoas. Por último, o pastor Ronaldo Lidório, no seu estudo, ele coloca entre os menos alcançados os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. O 8º segmento não é sociocultural como os demais, mas é socioeconômico. Divide em 2 extremos, os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Quem vai pregar para o morador de rua? Quem vai pregar para o mendigo? Né? Existem moradores de rua, existem mendigos, existem andarilhos na nossa cidade? Muitos. Nós vamos na praça, às vezes, muitas vezes eu fui abordado por alguém que me pedia um lanche, que me pedia uma pequena compra, né? E é claro, a gente, por obrigação e sentimento cristão, a gente sempre procura ajudar, procura atender na medida do possível. Mas não só os pobres, mas os ricos, mais ricos dos ricos. Quem vai evangelizar os fazendeirões, né? Os grandes empresários, aquelas pessoas que vivem nos condomínios de luxo ou que estão, né, na sede de uma fazenda, ali, que tem um grupo de amigos muito restritos, estão entre as pessoas menos evangelizadas, porque é difícil ter acesso a essas pessoas. Então, veja que dentro dessas categorias dos menos evangelizados, nós temos várias categorias na nossa cidade. Eu quero terminar lembrando, né, isso que foi dito pelo Paul Hiebert, que é missionário e antropólogo. Uma igreja transformada em suas convicções, mas não em seu comportamento, torna-se uma igreja nominal, uma igreja de placa. Quando transformada em seu comportamento, mas não em suas convicções, torna-se uma igreja legalista. E se uma igreja se transforma em suas convicções, em seu comportamento, mas não na sua cosmovisão, ou seja, não no seu jeito de ver o mundo, não no jeito de ver o mundo segundo os olhos de Deus, segundo os olhos da palavra de Deus, se torna uma igreja infrutífera. Quando nós falamos de missões, nós falamos
da parte mais importante da cosmovisão. Por quê? Porque Deus enviou o seu Filho como missionário. E Jesus Cristo faz o mesmo, dizendo, como tu me enviaste, eu os envio ao mundo. Que o Senhor possa despertar nos nossos corações, pelo mover do seu Espírito Santo, o desejo profundo de levar a palavra de Deus a outras pessoas, cada um de nós, do seu jeito, do jeito que foi chamado por Deus, da forma mais complexa, mais rica, mais profunda, mais cheia de recursos, mas também da forma mais simples. Mesmo que seja ensinando uma criança a orar, mesmo que seja ensinando os 10 mandamentos ou as primeiras letras cristãs a uma criança. Que nós possamos ser despertados pelo Espírito Santo nesse sentido, em nome de Jesus. Deus os abençoe, em nome de Jesus.